para essa história do 104% contra a China. Ontem eu vi o pessoal esperneando, falando um monte de coisa que o Trump vai acabar com a economia do mundo, tal, não sei. O que você acha a respeito disso? Depois você fala o que você quiser. Bom, primeiro que foi aquilo que eu já tinha dito aqui, né? Que se retalhasse os Estados Unidos saiu sentou na mesa em vantagem. Quando a China cobrava lá os seus 68% e os Estados Unidos foi lá e taxou em metade, o que ele fez? 34%. A China falou assim, então vamos lá, eu vou colocar 34 em cima dos 70 que eu já cobro, né? 104. Então, o Trump só fez o que eu falei que ele ia fazer, que é o jeito Trump de pensar. Ele não muda, o jeito de pensar dele desde a década de 80 é o mesmo. Beleza, você me atacou de volta? Agora é igual. Ele só tá fazendo a reciprocidade. O que ele fez? Cobrou a metade do imposto que o cara cobrava dele. O cara foi lá e pegou a metade que ele cobrava e botou em cima. Aí ele falou, então eu igualei. Pronto. Agora se a China falar, não, agora eu vou colocar 104 em cima. Ele falou, vai pra 208. Isso não vai ter fim, Rogério, na sua maneira de ver? Porque eu sinto que o Trump não vai recuar, não. Eu acho que ele pode até sentar e conversar com alguns. Mas eu tava vendo aqui a respeito da quantidade de exportação dos Estados Unidos para a China e vice-versa, né? Eu falei aqui agora de manhã, a diferença é muito grande, são alguns bilhões a mais. Os Estados Unidos mandaram para a China 439 bilhões em mercadorias. Não, ao contrário, a China para os Estados Unidos. E os Estados Unidos exportaram 144 bilhões, ou seja, aqui a balança está em desfavor total dos Estados Unidos em alguns bilhões. E não é pouco, não. O dado que eu tenho é do volume de 2023, tá? Esse aqui que dado que é isso que você tem, 2023. Tá. 23 é 536 bilhões da China para os Estados Unidos. E dos Estados Unidos para a China, 148 bilhões. Perto do que eu disse aqui, um pouco, você falou um pouco a mais, 439 para 144. Quer dizer, ele está jogando também a favor do seu país nessa história aí também, porque a diferença é muito grande, né? Agora, o quanto a exportação China-Estados Unidos representa para a China, porque quanto isso representa para a China é o quanto a gente vai ter de peso na economia chinesa. Aí quando você pergunta isso, quanto isso pesa? É aí que entra essa conversa, porque se pesar muito para a China, não faz sentido a China ter entrado nessa guerra comercial. Qual é o volume de exportação da China para os Estados Unidos? 18% da sua economia. 18% da economia chinesa é exportação para os Estados Unidos. Ou seja, é um volume gigantesco, né? Nós estamos falando de 18% de 3,4 trilhão de dólar em 2023. Nós estamos falando de 536 bilhões que exportavam para lá. Agora, com a taxa de 104, você acha que o americano comprava, o estadunidense que comprava uma caneta da China por $10, vai pagar 20? Agora, Rogério, só pra gente encerrar, isso não tem data para terminar, né? Não tem data para terminar. E aí, o que existe, na verdade, aí que é o mais preocupante, né? A relevância disso continua. Os Estados Unidos continua sendo o maior destino individual de muita economia no mundo, mas a dominância chinesa nessa diversificação do mercado é o que vai fazer com que a gente entenda por que a China aceitou essa briga. Por exemplo, a China investiu muito em portos, muito da linha de distribuição, por exemplo, no Panamá, na Austrália, no Japão, na própria Coreia do Sul, na Índia, no Brasil, aqui em Santa Catarina, no Espírito Santo, né, em Vitória, no Porto ali de Vitória. Então, a China, na rodovia que vai cortar aqui Brasil, Peru, vai sair lá do outro lado no porto deles, né, no Pacífico. Ou seja, a China se preparou para essa guerra. Só que assim, o risco geopolítico, quanto o atrito com os Estados Unidos pode afetar, é uma fatia relevante do comércio mundial. A pergunta esses 18% que os Estados Unidos vai deixar de comprar da China, ela vai vender para quem? Vai enfiar tudo na União Europeia. Não vai. Não vai. Porque a União Europeia já criou um selo de qualidade contra mão de obra escrava. Mão de obra mal remunerada. Que acontece de obra na China. Que fora de direitos trabalhistas que a Europa diz que são legais. E isso acontece na China. Então, produtos chineses estão sendo taxados porque não tem esse selo de trabalho digno. E aí, ferra também pro lado deles. E o Brasil tem esse selo? Tem nada. O Brasil tem imposto sobre a China? Tem nada. Então vai sobrar produto, vai sobrar mais carro elétrico chinês pro Brasil. Vai sobrar mais produto chinês pra gente consumir. Será que vai vir mais barato também? Vai, claro que vai. Lógico. Obrigado, eu sou o Rogério Araújo da Roarex Educacional. Quer saber mais sobre investimentos? Acesse app.roareducacional.com.br.